Vamos lá. Pois não, João? Olha, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, deu uma entrevista bastante longa ontem ao Roda Viva da TV Cultura, e uma das muitas declarações dele, Pitoli, era a respeito do relatório da corporação sobre aquele suposto plano de golpe de Estado de 2022. Ele disse que é contundente e que a versão complementar deve ser entregue ao Supremo Tribunal Federal nas próximas semanas. Segundo o diretor, o relatório apresentado, que cita a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro na trama para impedir a posse de Lula, traz provas concretas e não convicções. Abre aspas. Todas as informações e dados nos levaram à conclusão da responsabilidade no âmbito policial de que aquelas pessoas indiciadas têm responsabilidade sobre aqueles atos criminosos. E ali no relatório está detalhadamente especificado o que cada um fez. Fecha aspas. O relatório principal, no caso, é esse que tem mais de 800 páginas, foi entregue pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal no final do mês de novembro do ano passado. A gente trouxe isso aqui na Auriverde Brasil. Foram ao todo 40 indiciados nesse caso, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Defesa Braga Neto, que inclusive ainda está preso. Pitoli. Bom, Bogô, eu adoraria... Que ponto nós chegamos? Não, tá ruim. Mas eu adoraria ver a mesma disposição do Andrei para falar assim, olha, lá na Auriverde, ouviram um hacker chamado Patrick Brito, que disse ter sido contratado pelo Gilberto Kassab em maio de 2018, inclusive para hackear um cidadão chamado Adélio Bispo. Vamos ouvir o que o hacker Patrick Brito tem a dizer? Vamos juntar o Lé com Cré para entender o que aconteceu a partir do que disse o hacker aqui com relação a quem o contratou? Não, mas é a Polícia Federal do Lula, do Lewandowski, do Moraes, que quer, porque quer prender o Bolsonaro. Para mim... Bolsonaro e todos da direita que tenham chance de assumir o Senado em vai 2026. indiciar a dona Michele agora por conta da fala do Mauro Cid, né? Quer indiciar Eduardo Bolsonaro por conta da fala do Mauro Cid. É isso aí, agora. Nenhuma novidade, né? O que me impressiona é o nível, o ponto que o Brasil chegou, tá? O delegado da Polícia Federal falando o quê? Olha, o meu trabalho, Pitoli, é a mesma coisa eu chegar aqui e falar, Pitoli, o meu comentário é um comentário muito sério, é um comentário produtivo, é um comentário que está trazendo resultado para o Brasil e eu estou fazendo o trabalho certo. Tá bom, Pitoli? Você vai falar, mas peraí, Burgos, você está me achando com cara de idiota? É óbvio que você vai falar isso aí, porque você está falando do seu trabalho. Você não chegaria para mim e falaria, olha, o meu trabalho é péssimo, o meu trabalho é ruim, meu trabalho... O delegado-geral da Polícia Federal, certo? O que ele falou? Que tem fontes, que os indiciamentos foram corretos, baseado em provas... Óbvio, porque se ele falar diferente, é crime de abuso de autoridade. Ele não pode fazer um relatório indiciando as pessoas se não tiver provas ali, os indícios. É óbvio, ele não está falando nada de mais do que justificando o trabalho dele. E ainda que fosse diferente, ele não iria falar isso, porque senão ele estaria assumindo um crime de abuso de autoridade. E sobre isso não é especificamente sobre 22. É sobre a eleição de 26. Agora, doutor André, deixa eu só falar uma coisinha. O seu chefe, o seu patrão... Tá? A Polícia Federal não tem chefe, não tem patrão, ele é o delegado-chefe. Mas, na realidade que nós vivemos no Brasil, o seu patrão, Alexandre de Moraes, ele manda os investigadores usarem a criatividade. Tá? Então, me perdoa. Eu, como advogado, como cidadão, como vereador, eu não vejo credibilidade nenhuma mais nesse tipo de serviço quando envolve essas pessoas. Porque se o ministro do Supremo, que irá julgar, que comanda, sabe, toda essa balbúrdia que fizeram no país, se ele manda usar a criatividade, eu vou esperar o quê do trabalho do senhor, doutor? Fala, João. Só mais um trecho ainda de ontem, quando ele falava a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que no documento a Polícia Federal afirma ter identificado provas ao longo de toda a investigação que mostram de forma inequívoca que Bolsonaro, abre aspas, planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava concretizar o golpe de Estado e a abolição do Estado democrático de direito. Fecha aspas. Ele disse ainda que, segundo esse relatório,
O ex-presidente propagou informações falsas sobre o sistema eleitoral, tentou cooptar as Forças Armadas e tinha ciência de todos os passos do plano coordenado por assessores, militares e integrantes do governo. Essas informações são do Poder 360. O Andrei, por gentileza, doutor, 1361/2018, páginas 8, 18 e 19. A Polícia Federal poderia se debruçar mais em cima do assunto, né, desse inquérito, pedido a sua abertura pela então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, né? Acho que poderia pegar mais ali, 1361/2018, doutor. Páginas 8, 18 e 19. Talvez o senhor entenda um pouco mais do que está acontecendo no Brasil. Posso dar uma sugestão também? E atos executivos, eu queria entender quem executou o quê. Porque não deu certo, né? Se alguém executou alguma coisa para dar golpe, não deu certo. Porque eu não vi golpe. Ninguém viu golpe. Ninguém viu golpe. Posso dar uma sugestão? Para mim ou para o Andrei? Para o Andrei, mas aproveitando o gancho Claro. seu. O doutor Andrei, além desse relatório que o Pitoli indicou, tá, apontando as folhas, inquérito, né? Um esse processo. inquérito, eu também vou dar aqui uma sugestão. Quem sabe o senhor lá, né, sentado no vaso, né, sem ter o que fazer, pega o relatório assim. Sabe aquele relatório das Forças Armadas sobre o processo eleitoral, o qual nós não podemos comentar, porque senão o senhor prende a gente? Sabe aquele relatório? Que os técnicos das Forças Armadas, não foi o Jair Bolsonaro, não foi Eduardo Bolsonaro, a Michele, foram os técnicos das Forças Armadas. Sabe? Dá uma lida naquele relatório. Vê o que fala naquele relatório. A hora que o senhor estiver lá, sabe, dando uma tranquilizada. Fazendo um download. Fazendo um download. Passando um fax. Fazendo um download. É um relatório muito interessante. De arquivos pesados. Entendi.